voltando então aqui para a gente finalizar a transação penal, lá no artigo 76, que eu encerrei o vídeo fazendo a leitura dele, então o Ministério Público analisa essas possibilidades. Na verdade, na prática, quando a gente chega na audiência, ele já até fez a proposta já, a gente faz na audiência somente se ele vai aceitar ou não essa proposta de transação, né? E aí a gente continua aqui na leitura do código, que fala o seguinte: se ele aceita essa proposta vai ser apreciada pelo juiz e o juiz aplica uma pena restritiva para ele de direitos, 1, 2, né? E aí fica registrada isso, porque ele vai ter o prazo como fala, 5 anos, né, para não poder cometer novamente, se ele cometer novamente uma infração de menor potencial ofensivo, ele não ter o direito aí da transação penal, né? E essa decisão, ela é homologada, né? Aí nós temos aqui o parágrafo 4º que fala, parágrafo 5º que fala: dessa decisão de homologação cabe a apelação, que é o recurso cabível da decisão que homologa a transação penal. Veja que o parágrafo está escrito sentença, né, mas não é sentença, é uma decisão, tá? E a imposição da sanção desse parágrafo 4º não vai constar na certidão de antecedentes criminais, tá? Então ele continua primário, fica na capivara dele, porque vai precisar saber, né, se ele vai poder cumprir, caso ele venha a cometer nova infração, se ele tem direito à transação penal ou não. Na ficha dele fica, mas na certidão de antecedentes criminais não aparece a transação penal, tá? E ela não tem efeito civil nenhum. Bom, essa proposta normalmente é feita para que não haja a ação penal, para que o processo se encerre ali. O juiz, ele é feito assim, pode ser multa, mas normalmente a proposta ou ela como fala, de valor pecuniário, cesta básica para o asilo, é sempre direcionado para uma entidade, né, carente. Tem muito mesmo prestação de serviço, né, em órgãos públicos, escolas, posto-saúde, enfim. Então o juiz delimita ali, no lugar dele ter o processo, ele vai ter uma pena, uma restritiva de direitos, tá? Muito bem. Efeitos, coloquei para vocês na matéria. A transação homologada pelo juiz gera os seguintes efeitos. Então vocês vão, na leitura ali, impede ação penal, acabou ali, né? Ele cumpre, ele traz para o juizado o cumprimento. Então, se foi o pagamento de uma cesta básica para uma determinada entidade, ele vai lá, paga e traz o recibo para o juizado para que seja dado baixa no cumprimento da transação penal dele, tá? Às vezes pode ser uma cesta básica, às vezes pode ser 2, 3, às vezes, enfim, o juiz faz a proposta, e por isso que é importante a presença do advogado com o acusado, até para analisar se essa proposta é justa e se ele realmente vai ter condições mesmo de cumprir com essa medida que ficou imposta ali para ele, tá? Ele continua primário, né? Não gera reincidência e não consta na certidão nas certidões criminais de antecedentes, mas fica registrado, porque caso ele venha cometer nova infração, precisa se saber se ele vai ter direito ou não dessa proposta de transação penal, tá? É importante falar que o inciso 1º das hipóteses negativas, ele fala assim: se ele tiver cometido, se ele for autor de infração condenado pela prática de crime, quer dizer,
aqui o legislador não usou o termo geral infração penal, ele usou crime. Crime é uma espécie do gênero infração penal. Ele excluiu aqui as contravenções penais. Então, se ele já foi condenado com trânsito em julgado por uma contravenção penal, ele tem direito a ter a transação penal, porque o legislador excluiu a contravenção penal daqui, ok? Se ele foi condenado por um crime cuja pena era restritiva, não era privativa de liberdade, ele também tem direito à transação penal, né? Se por um acaso o Ministério Público não oferecer a transação penal, a gente aplica aquele artigo 28 do CPP referente à denúncia, que caso ele não quer oferecer a denúncia, tocou o negócio aqui. Se caso ele não queira oferecer a denúncia, manda para o procurador, né? E aí o artigo 28 fala que o órgão do Ministério Público que não queira propor a denúncia, por exemplo, aí você, ao ler denúncia, você coloca aí transação penal. Aí remete lá para o procurador-geral e ele resolve se vai ter a transação penal por outro promotor ou se ele mesmo faz essa transação penal. Nas audiências, o juiz ele fala: doutor, vai ter transação penal? Já teve a transação penal? Ele dá uma instigadazinha para que o Ministério Público faça a transação penal, uma vez que esse é o objetivo da lei mesmo, né? Não porque o juiz leigo ou o número de acordos feitos gera um aumento no salário, não é por isso, tá? Muito bem. Fez a proposta de transação penal e o cara pega e fala assim: não quero, eu não fiz nada, eu sou inocente. O procedimento vai continuar, aí vai ser oferecida a denúncia, né? E a gente viu que cabe transação penal também na ação penal privada, então vai ser oferecida a queixa-crime. Tem gente que fala assim: nossa, mas prof, será que ele aceitar a transação penal, ele não é uma espécie de confissão tácita? Não. Na verdade, às vezes ele está querendo se ver livre daquela situação somente. Não gera nada, não é reincidência, não gera nada, então ele pega e fala: quero ficar livre logo, eu já vou pagar esse troço logo e pronto, acabou, né? Mas tem aquela pessoa que fala: não, eu não fiz nada, eu vou provar a minha inocência. Qual é o risco? Se você continua o procedimento, você pode vir a ser absolvido realmente, mas você também pode vir a ser condenado. Então, muitas vezes, ele opta por fazer a transação penal para já ficar livre logo do negócio, tá? Fica parecendo que é uma confissão? Fica parecendo, né? Mas é uma forma de você ter ali uma solução rápida para o teu caso. Tudo bem? Bom, descumprimento dessa transação. Se por um acaso você descumprir, você não juntar o comprovante daquilo que ficou estabelecido para você fazer nessa proposta, você vai ter o teu processo, ele volta a ter o andamento normal. Aonde que está isso? Está lá na súmula, é uma súmula vinculante, né? Número 35 do STF, que fala: a homologação da transação penal prevista no artigo 76 não faz coisa julgada material e, descumpridas suas cláusulas, retoma-se a situação anterior, possibilitando ao MP a continuidade da persecução penal mediante o oferecimento da denúncia. Tá certo? Então aqui existe a possibilidade nessa súmula do Ministério Público propor a denúncia ou voltar a persecução, de repente pedir diligências para um inquérito policial, aí deixa de ter aquela questão de que o inquérito policial ele foi dispensado, né? O Ministério Público pode requerer algumas diligências e aí depois ele oferece a denúncia. Uma outra coisa bastante importante que eu falei com relação à transação penal é que no artigo 76, parágrafo 5º, se você não concorda com o que ficou estabelecido naquela transação penal, você pode entrar com um recurso, e o recurso cabível da transação penal
é a apelação, que está no artigo 82 da lei, e aí a gente vai estudar mais tarde na próxima aula. Então, assim, fechamos essa fase preliminar. Por que nós fechamos essa fase preliminar, prof? Porque na audiência preliminar nós temos esses dois institutos, que é a composição dos danos. Se por um acaso a composição dos danos for aceita pela vítima, pelo ofendido, se for ação penal privada ou se for ação penal pública, ele renuncia ao direito de propor a ação, tá? Agora, se ela for pública incondicionada, nós teremos aqui, mesmo que tenha a composição civil dos danos, a gente tem aqui a possibilidade da transação penal. Se não for aceita a composição civil dos danos, a gente tem a possibilidade da transação penal, que é feita pelo Ministério Público. E aí nós temos o enunciado do FONAGE que fala que cabe tanto na pública como na privada. E é interessante, uma coisa que eu esqueci de falar para vocês, que esse dinheiro, esse valor não é para a vítima, porque aí a transação penal é o Estado fazendo para órgãos ou do Estado ou para entidades carentes, tá? Mas é um acordo que você faz para não ter a ação penal. E aí a gente tem a pessoa, ela aceita, se ela quiser, o acusado, ela aceitando, assim que ela cumprir, ela junta o comprovante de cumprimento e não terá, então tá extinta aqui a possibilidade, uma extinção de punibilidade. Então, assim, não teremos a ação penal, ok? Agora, se ela não cumpre, o processo volta a seguir normalmente, e se ela cumpre, tá liberada. Tudo bem? Não ficou satisfeito com a decisão dada, o valor, alguma coisa, da decisão que homologa, cabe a apelação. Não concordou com a transação penal, não concordou com a composição civil dos danos, vamos ter o julgamento da ação. Aí é oferecida a denúncia ali na audiência e vamos para o próximo procedimento, que agora é realmente chamado de procedimento sumaríssimo e que nós vamos tratar na próxima aula, ok? Eu tô aqui cuidando do tempo, então eu prometi para vocês que seriam 3 vídeos rapidinhos. Na próxima aula a gente finaliza o procedimento sumaríssimo, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus. Cuidem-se e nós nos encontramos então na próxima aula para fechar o procedimento sumaríssimo. Fiquem agora com aquela nossa tradicional mensagem do dia. Beijo, gente. Até mais.